Boa noite a todos. Estamos mais uma vez com o nosso estudo na semana segunda, como vocês viram, semana segunda, e estamos procurando melhorar pouco a pouco nossas transmissões, e se a internet mais uma vez permitir, espero que cheguemos até o final desta noite no estudo sem qualquer interrupção ou qualquer corte. E estamos, como falei, na semana segunda, já temos aqui onde paramos. Vamos repetir poucas coisas do que vimos a semana passada, do capítulo 1, mas antes nós pedimos para o Wendel fazer. Eu gostaria que vocês fossem dando retorno no voluntário, se a imagem está ok, se o som está ok, tá? Para nós prosseguirmos com a prece. Tudo ok? Tudo ok? Tudo ok aqui. Falaram ok, né? Então vamos à prece do Wendel. Então vamos elevar os nossos pensamentos, onde mais uma vez temos a oportunidade deste estudo que a Casa do Caminho nos oferece, com base nos princípios da nossa doutrina espírita. Utilizemos esses momentos para o verdadeiro aprendizado das leis divinas, para inserirmos em nós os conhecimentos necessários para estarmos tranquilos, com calma, com paciência, com muita fé, com muito amor, em qualquer situações que estejamos vivenciando. Levar esse aprendizado para os nossos lares, no ambiente de trabalho, no convívio social, que também é necessário inserirmos neste convívio social as nossas lições, mas sem imposição, no momento exato, no momento certo, passar para os nossos irmãos o que aqui aprendemos, com muita calma, com muita disciplina e sempre com muita humildade, sem agredir o espaço de ninguém, respeitando sempre, mas quando a oportunidade chegar para o auxílio, ou no lar, ou no trabalho, ou no convívio social, estejamos prontos para auxiliar. E para isso, temos que ser perseverantes nos nossos estudos, sim. Perseverantes sempre, aproveitando a oportunidade que sempre essa casa nos dá. E que assim seja. Assim seja. Assim seja. Então nós vamos agora, como disse, reler alguns trechos aqui, e vocês vão dando retorno em relação à internet. Hoje nós estamos usando uma plataforma diferente de transmissão, com alguns recursos a mais, e espero que a transmissão saia a contento, que vocês possam ouvir, possam ver bem, e vai depender também da internet, né? Hoje esfriou um pouquinho, né? Eu acho que é bom, vou falar para a Aninha aqui, abrir um pouquinho ali, porque imaginei que estava muito frio, mas não está tão frio assim não, né? Então, vamos no capítulo 1, nós temos uma pergunta aqui do Marcos, em relação ao que nós falamos semana passada, um comentário paralelo, mas depois nós respondemos, viu, Marcos? No capítulo 1, que é de Valdo Vieira, né?
que psicografou, ele inicia assim: qual acontece entre os homens no mundo espiritual que os rodeia, sofrimento e expectação esmerilam a alma, disciplinando, aperfeiçoando, reconstruindo. Eu vou ler rápido, porque você já conhece, quem está com o livro também vai recordar rapidinho. E depois ele diz assim: sonhamos o apaziguamento integral dos sentidos, o acesso à alegria inefável que anestesie toda a lembrança convertida em chaga mental. No entanto, atravessada a fronteira de cinza, eis-nos seguidos a responsabilidade inevitável ante o reencontro da própria consciência. Até nós enfatizamos bem, reencontro da própria consciência, que é o que acontece quando desencarnamos, né? Nós nos reencontramos realmente ali. Então, nós somos nossos próprios juízes. Depois ele continua: numa vida humana, continuar-se naturalmente no além, assume assim a forma de partida em dois tempos distintos. Diferem campos e vestimentas. Entretanto, a luta da personalidade de um renascimento a outro na Terra, personalidades diferentes que assumimos, né? Afigura-se laborioso prédio em duas fases, anverso e reverso da experiência. O berço inicia, o túmulo desdobra. Com raríssimas exceções, na regra, somente a reencarnação consegue transfigurar-nos de modo fundamental. Então, a reencarnação, né, que nos possibilita essa melhora. Se bem que no plano espiritual, como falamos, também melhoramos, evoluímos, mas na fase atual da nossa evolução, aprendemos mais, mudamos mais aqui na Terra. O que mais podemos lembrar daqui? Encontramos criaturas que se afastam do estojo carnal, entrando em largos processos obsessivos, nos quais se movimentam à custa de forças alheias, ao lado de outras que de pronto se elevam aprimoradas e belas a planos superiores da evolução. E entre as que se agarram profundamente sensações da natureza física e as que conquistam a sublime ascensão para estágios edificantes no grande além. Surge a gama infinita de posições em que se graduam. Então existem infinitas posições, né? E também de vibrações entre aqueles que desencarnam, né? A frase interessante aqui, que vem logo a seguir, é: a verdade aparece por alavanca renovadora. A verdade aparece por alavanca renovadora. Então ali nós estaremos frente a frente com a nossa realidade, né? Espiritual, com a nossa identidade espiritual. E então, lógico que nos veremos como nós somos realmente. E aí, se tivermos um pouco de consciência, ou já a consciência da vida espiritual e a consciência de mudança, vamos retomar as novas propostas, né, em novas reencarnações que virão. Bom, isso foi o que nós lemos e paramos aqui no parágrafo logo abaixo aí, quando diz assim: exigimos resposta afirmativa aos absurdos da fé convencionalista e dogmática, que reclama a integração com Deus para si só, excluindo pretensiosamente da paternidade divina os que não lhe comungam a visão acanhada, né? Então, é aquela história de nós, às vezes, estarmos vindo de tradições religiosas que estabelecem lugares circunscritos após a morte do corpo físico para a alma, e quando para lá formos, né, para o plano espiritual, nós vamos ver que os lugares em que estaremos são aqueles que nossa consciência permite formar pela nossa vibração, pela nossa consciência. Então estaremos no nível e no local adequado à nossa evolução. Essa resposta aqui do Marcos, vamos responder no final, viu, Marcos? Se alguém tiver mais alguma coisa para perguntar ou para contribuir, o que é muito bom, vocês vão colocando no grupo voluntários ou vão direcionando para mim aqueles que têm contato. Eu vou agora continuando o nosso estudo, né? De semelhantes conflitos, por vezes terríveis e extenuantes, nos recessos da mente,
muitos de nós saímos abatidos ou revoltados para extensas incursões no vampirismo ou no desespero. A maior parte dos desencarnados, porém, pouco a pouco se acomoda às circunstâncias, aceitando a continuidade do trabalho na reeducação própria, com os resultados da experiência, da existência aparentemente encerrada no mundo, à espera da reencarnação que possibilite renovação e recomeço. Interessante aqui, vamos lembrar, falamos semana passada, quando ele diz assim, ou revoltados para extensas incursões no vampirismo ou no desespero. O vampirismo seria aquele tipo de obsessão já descrita, já muito comentada dentro da doutrina espírita, e é um termo meio estranho, né? Mas na verdade mas define bem o que acontece. Os espíritos, eles sugam, entre aspas, as energias, né? as emoções que as pessoas às vezes sentem em atos não muito dignos. Então essas vibrações que eles praticamente comungam com essas pessoas, que vão mantendo-as em seus vícios. Podemos chamar de parasitoses, né? Seria um termo mais assim ameno. Bom, como queiram, é quase a mesma coisa, ou a mesma coisa. Mas o importante desse parágrafo que nós lemos aqui, a metade dele, é que as pessoas que desencarnam, pouco a pouco vão se acomodando às circunstâncias, né? E entendendo ou não o plano espiritual, ou sabendo antes de desencarnar como que é o plano espiritual, ou não, elas pouco a pouco, frente às evidências que surgem à sua frente ao que eles encontram lá, vão se acomodando e aceitando a continuidade no trabalho na reeducação própria. Então lá também eles vão já se reeducando, né? Mas vejam que é um processo reeducativo onde há o esclarecimento e também trabalho na evolução, mas há o esclarecimento para a volta à Terra na aplicação desse esclarecimento que receberam. Com os resultados da existência aparentemente encerrada no mundo, né? Já foram para o plano espiritual, e ficam à espera da reencarnação que possibilite renovação e recomeço. Então aqui a gente coloca algo muito importante, assim, vocês imaginam o desespero, né? Ou mesmo a ansiedade daqueles que retornam para o plano espiritual e tendo ali a consciência de seus atos de uma maneira muito mais efetiva, elas se veem impossibilitadas, às vezes, de reparar no plano espiritual aquilo que fizeram aqui na Terra, ou de fazer ter uma nova oportunidade ali no plano espiritual para renovar suas ações, para refazer suas ações. Lá não é possível, porque às vezes não estamos com as pessoas adequadas, as experiências não se repetem. Então, eles ficam às vezes desesperados para voltar à Terra, para reencarnar novamente, né? Para possibilitar renovação e recomeço. Então, como sempre falamos, a fila para reencarnar é grande e as oportunidades são poucas, porque nem sempre encontramos as circunstâncias corretas ou adequadas, melhor dizendo, para a nossa reencarnação aqui. Então há que se esperar que tudo seja já arrumado, ou seja, providenciado, para que estejamos aqui com as pessoas certas, ou se não as mais certas, as que se aproximam mais daquelas que vão proporcionar nossa experiência evolutiva. É muito importante a reencarnação. Às vezes não damos o devido valor às experiências que estamos vivendo aqui na Terra, mas é uma escola, é uma etapa educativa da nossa existência, né? Somos imortais, muito importante, muito importante. E às vezes menosprezamos tudo aquilo que estamos aqui passando. Toda a experiência é interessante. Se alguém tiver alguma pergunta, sugestão, podem passar. Então, continuando.
Essas ponderações afogueavam-me o pensamento. Isso tudo André Luiz que está pensando, que está observando. Afogueava o meu pensamento, reparando a tristeza e o cansaço do meu amigo Pedro Neves, devotado servidor do Ministério do Auxílio. Então aqui nós temos o primeiro personagem, além de André Luiz, o primeiro que surge no nosso livro, Pedro Neves, que é um servidor do Ministério do Auxílio, que é uma organização da colônia Nosso Lar. Então vamos guardar bem. Então ele notou a tristeza e o cansaço desse servidor Pedro Neves, que é um desencarnado que trabalha no Ministério do Auxílio no Nosso Lar. Partilhando expedições arrojadas e valorosas em atividade benemérita, ainda não lhe víramos hesitações quaisquer. Veterano de empreendimentos socorristas, jamais entremostrara desânimo ou fraqueza, por mais opressivo se lhe evidenciasse o peso de compromissos e obrigações. Quer dizer, era um trabalhador exemplar, né? Advogado que fora na existência última, caracterizava-se por extrema lucidez no exame dos problemas que as eventualidades do caminho apresentassem. Sempre denodado e humilde, agora, porém, enunciava sensíveis alterações de comportamento. Soubera-o com breves encargos na esfera física para atender de modo mais direto às necessidades de ordem familiar, cuja extensão e natureza não me houvera sido possível perceber. Então, André Luiz ouviu dessa maneira um tanto triste, mas chegou junto a ele, mas ficou sabendo que ele tinha alguns trabalhos, alguns encargos aqui na Terra, na esfera física, para atender familiares que aqui estavam, né? Mas o problema mesmo, André Luiz ainda não sabia qual era, né? Desde então, mostrava-se arredio e desencantado, copiando o feitio de companheiros recém-chegados da terra. Isolava-se em funda reflexão, fugia à conversação fraterna, queixava-se disso ou daquilo, e vez por outra em serviço denotava lágrimas que não chegavam a cair. Ninguém ousava sondar-lhe o sofrimento, tal a fibra moral em que se lhe espremiam as atitudes. Provocando, porém, algumas horas de desafogo, num banco de jardim, procurei habilmente lançá-lo à extroversão, alegando dificuldades que me preocupavam. Referi-me aos descendentes que deixara no mundo e às inquietações que me causavam. Então, na verdade, você vê que eles estavam num jardim, num banco de jardim, Pedro Neves em profundas reflexões, André Luiz foi se acercando a ele e, de uma maneira bastante interessante, usando de muita psicologia, André Luiz foi falando a Pedro Neves das suas preocupações, dos descendentes, né, que deixaram na terra, da sua família, que deixaram aqui na terra, e as inquietações que o preocupavam em relação a isso. Na verdade, a gente vê que é uma maneira dele ganhar confiança ali para que Pedro Neves contasse a ele os problemas, né? Nós vamos ver. Tem o Marcos Wendel. Nós reencarnamos, o Marcos diz aqui, por desejo ou imposição para resgatar nossos erros. Quando chega a hora da nossa reencarnação, ou nós reencarnamos porque há necessidade, quando não queremos, às vezes reencarnamos de uma maneira compulsória, né? O Wendel diz também que acredito que o desespero maior se dá justamente por percebermos que as oportunidades maiores deixamos na Terra que ora deixamos, oportunidades necessárias e justas, né? É lógico, se você desencarna e vê que você perdeu a oportunidade aqui na Terra de fazer algo que só aqui seria possível, e você vai ter que aguardar uma nova reencarnação, imagina o desespero, né?
que acomete o espírito no plano espiritual. Deve ser terrível. Nós todos já passamos por isso. A gente fala, deve ser, mas todos nós já passamos por isso, né? Então, continuando nossa história aqui, porque é uma história, não é uma história, isso é um fato real, né? Pressentia-lhe na tristeza a presença de lutas domésticas a lhe torturarem a alma, quais ulcerações em recidiva. E não me enganei. O amigo absorveu a isca afetiva e desenovelou os sentimentos. Quer dizer, ele caiu certinho, né, naquela conversa de André Luiz para contar seus problemas. A princípio falou vagamente das apreensões que lhe assomavam ao espírito agoniado. Aspirava a esquecer, a aliar-se. No entanto, a retaguarda familiar no mundo lhe infligia dolorosas reminiscências difíceis de extirpar. É a esposa quem o aflige assim tanto? Aventurei procurando localizar o carnicão da mágoa que lhe abria as comportas do pranto silencioso. André Luiz começou a sondar-lhe, né? Pedro fitou-me com a postura dolorida de um cão batido e respondeu: há momentos, André, nos quais será preciso biografar-nos, ainda que superficialmente, para vascolejar, quer dizer, para agitar o pretérito e extrair dele a verdade, somente a verdade. Meditou, algo sufocado por instantes, e prosseguiu: não sou homem que me deixe governar por sentimentalismos. Embora aprecie as emoções pelo justo valor, além disso, a experiência, desde muito, me ensinou a raciocinar. Há 40 anos, vamos acompanhar essas datas, né? Há 40 anos moro aqui. Aqui aonde? No plano espiritual, não é? No plano espiritual. Aqui o Edmur diz assim, é aquele momento de autoanálise para descobrir onde está aquela feridinha escondida que tema em doer, né? Exatamente. No plano espiritual acontece, mas acontece aqui na Terra também, né? É abençoado aquele que tem isso aqui na Terra antes de desencarnar, porque já inicia a sua mudança aqui, já pode reparar aqui, já pode reiniciar aqui a sua mudança íntima, né? Mas no plano espiritual é o que o Edmur falou que também ocorre lá essa autoanálise, que nós vamos rebuscando e achando aquilo que nos tira o sossego, né? Então, há 40 anos, disse Pedro Neves, moro aqui, e há quase 40 anos a esposa compeliu-me a absoluto desinteresse do coração. Deixei-a quando a mocidade das energias físicas lhe estuava no sangue. E Enedina, que é a segunda personagem, que é a esposa de Pedro Neves, a esposa que ficou encarnada, né? E Enedina, compreensivelmente, não pôde sustentar-se à distância das exigências femininas. Então, aqui podemos imaginar que ela não pôde deixar de continuar sua vida afetiva, né? Vamos ver. E prosseguiu, esclarecendo que ela se associara a outro homem num segundo casamento, entregando-lhe seus 3 filhos por enteados. Quer dizer, que ele tinha 3 filhos, o Pedro Neves, quando desencarnou. Esse novo marido, né, o novo marido de Enedina, entretanto, arredou-a completamente de sua convivência espiritual. Quer dizer, fê-la esquecer de Pedro Neves, envolveu-a de tal maneira emocionalmente que ela se esqueceu de Pedro Neves, do marido que havia desencarnado, né? Homem ambicioso, senhoreou os cabedais que ele ajuntara, logrando multiplicá-los imensamente, à força de astúcia em arrojadas empresas comerciais,
e agiu com tanta leviandade que a esposa, dantes simples, se apaixonou pelas comodidades demasiadas, gastando o tempo terrestre em prodigalidades e tafulices, conforme nós vemos aí, essa palavra é estranha, mas quer dizer luxos, né? Exageros, esmeros exagerados, né? Tafulices, olha aí. Então, gastando o tempo terrestre em prodigalidades e tafulices, até que se arrojou a derradeiras viciações nos desvarios do sexo. Observando o esposo em aventuras galantes, quer dizer, o esposo também tinha suas aventuras, né? O novo esposo de Enedina, em aventuras galantes de modo permanente, na posição de cavaleiro rico e desocupado, quis desforrar-se, quis vingar-se, estabelecendo para si mesma desordenado culto ao prazer, mal sabendo que apenas se transviava em lamentáveis desequilíbrios, né? Então vejam como isso acontece tanto, né, nos dias de hoje, sempre ocorreu, mas acontece. A pessoa se afasta espiritualmente, às vezes, de uma convivência mais saudável, né, e espiritualmente, e começa a se deixar levar pelas facilidades ou pelas distrações que, às vezes, a fortuna traz. Não que a fortuna seja algo nocivo, mas mal empregada, sim, não é? E pode levar a certos prazeres que desvirtuam a pessoa moralmente. E nesse caso ocorreu com o novo esposo da Enedina e ocorreu com a própria Enedina, né? E ela achando que estava se vingando, mas na verdade se transviando. Ela estava cada vez mais caindo em situações que desvirtuavam sua condição espiritual. E agora é importante também, então nós temos aí mais personagens. E meus 2 filhos, dizendo ainda Pedro Neves, e meus 2 filhos, Jorge e Ernesto, ludibriados pelo fascínio do ouro com que o padrasto lhes comprava a subserviência, enlouqueceram no mesmo delírio do dinheiro fácil e se animalizaram a tal ponto que nem de leve guardam qualquer traço de minha memória, não obstante serem atualmente negociantes abastados em idade madura. Então vejam que praticamente esqueceram o pai, né? Que eles tiveram, o pai, o verdadeiro pai, né? Aquele que é o marido de Enedina, né? O Pedro Neves. Esqueceram completamente dele, né? Mas estavam totalmente voltados a aproveitar a fortuna em desregramentos, né? O Marcos coloca aqui a questão das facilidades materiais, o perigo, né, da riqueza, beleza e outros, né, o poder, são verdadeiros perigos que encontramos aqui na Terra, que pode nos desvirtuar, né? A fortuna, a beleza física e o poder são fatores de queda para o espírito, são fatores de prova para o espírito. Aqueles que passam por uma dessas situações, existem aqueles que passam pelas 3 situações, tem as 3 situações e passam bem, não se deixam cair nas malhas dos envolvimentos imorais, sejam quais forem, eles estão a caminho de uma evolução, não vou dizer um salto, porque não se dá saltos, né? Mas de uma evolução muito grande no domínio de si próprios, né? Se repetirem constantemente essas ações de repelir as tentações que chegam através dessas 3 coisas,
eles vão certamente logo alcançar situações bem mais felizes, né? Mas são poucos de nós que conseguem isso, né? Mas devemos tentar sempre. A disciplina e a vontade é algo muito importante nessas horas, né? Bom, então os filhos estavam lá em idade madura, mas desvirtuados, tais quais a mãe verdadeira, né? A mãe biológica e o pai, o padrasto, né? E continua Pedro Neves, né? A esposa, no entanto, André Luiz pergunta a Pedro Neves, a esposa, no entanto, ainda se encontra no mundo físico, quer dizer, ainda está encarnada? Arrisquei, cortando a pausa longa para que a explicação não esmorecesse. Aí diz Pedro Neves, minha pobre Enedina voltou há 10 anos, abandonando o corpo pela imposição da ictirícia que lhe apareceu por verdugo invisível, evocado pelas bebidas alcoólicas. Quer dizer, o próprio vício a levou ao desencarne. Fitando-a e demasiada vencida, ensaiei, alarmado, todos os processos de socorro à minha disposição. Quer dizer, o Pedro Neves ainda tentou socorrê-la após o desencarne. Tentou socorrê-la, né? Atemorizava-me a perspectiva de vê-la escravizada às forças aviltantes a que se jungira sem perceber. Ansiava retê-la no corpo de carne, como quem resguarda uma criança inconsciente em disfarçado refúgio. Entretanto, ai de mim, colhida por entidades infelizes, às quais se consorciou levianamente, em vão procurei estender-lhe algum consolo, porquanto ela mesma, depois de desencarnada, se compraz na viciação, tentando a fuga impossível de si própria. Não há outro recurso senão esperar. Então vejam a situação de Enedina, né? Tendo aquela vida viciosa quando encarnada, ela desencarnou devido aos próprios vícios, mas, e ele tentando ajudá-la, né? Às vezes tentando até não deixar que ela desencarnasse, mas não havia como, ela desencarnou e, ao invés de seguir, acho que ela nem conseguia perceber a presença do marido, mas em vez de tentar seguir, não lhe veio sequer aquela onda de arrependimento, ou se veio, ela desprezou, preferiu fazer sua escolha na continuação de seus vícios que tinha aqui na Terra, e ela foi colhida, né? Foi colhida por entidades infelizes. Quando ele fala entidades infelizes, são aquelas viciosas, né? que a acompanhavam quando ela estava aqui na Terra, né? As quais se consorciou levianamente, né? Apesar da tentativa de socorro de Pedro Neves, ela, depois de desencarnada, se comprazia na viciação, ela continuava na viciação, tentando a fuga impossível de si própria, porque às vezes o espírito tenta essas distrações para não lembrar da sua verdadeira natureza, que é um ser espiritual em evolução, que seu caminho é o caminho do bem, da evolução. E os espíritos, nós espíritos, às vezes tentamos esquecer isso, nos atirando mais aos vícios, né? Mais aos vícios, como que isso não nos venha à mente, não é? É uma espécie de distração, mas é como você querer, você está com sede, você querer matar sua sede, e você bebe água do mar, água salgada, você vai ficar cada vez mais com sede. Então a viciação, nesse aspecto, quando a pessoa tenta fugir à viciação, a ideia, a lembrança de que está no caminho errado, se atirando mais ainda à viciação, ela entra num estado de desespero cada vez maior, né? E ocorrem coisas terríveis no plano espiritual, né? Então, é o que aconteceu com ela, e não havia maneira de socorrê-la. Então Pedro Neves falou, não há outro recurso senão esperar. Mas esperar o quê, gente?
Esperar o quê? Né? Ela manteve o padrão vibratório, né? A Enedina no plano espiritual, Marcos. Né? O Marcos perguntou aqui. E pela própria vontade dela. Lógico, o espírito faz tudo pela sua própria vontade. Ninguém força o espírito a agir de uma maneira viciosa. Ninguém força. Né? Agora, por que então? Esperar o quê? Né? Pedro Neves, por que Pedro Neves falou assim? Não há outro recurso senão esperar. Isso é algo bem interessante. Acho que comentamos algo a semana passada. Todos nós espíritos, nós podemos insistir no erro, insistir nas distrações que não nos lembrem do caminho certo a seguir, não nos lembrem. Mas existe uma coisa que é da lei divina. É da lei divina. É da lei divina. Nós todos, quando insistimos no erro, insistimos em ações contrárias à lei divina, nós acabamos nos entediando. Então, não há como. Chega uma hora o espírito não encontra mais razão naquilo que faz, não encontra mais satisfação, não encontra mais prazer naquilo que faz, porque o mal não traz prazer, ele traz uma situação muito passageira. O prazer, se é que existe, a alegria, se é que existe nessas situações, é muito passageira. A verdadeira alegria, o verdadeiro prazer que nós encontramos é estar no caminho do bem. Então o espírito, quando insiste muito, isso é da lei divina, insiste muito no mal, chega um dia que ele se vê entediado. E ele começa a recordar de ensinamentos que estão lá no fundo da sua alma, da sua consciência. E ele começa a recordar de um caminho que já lhe foi explicado há muito tempo. E quando ele entra nesse estado de meditação, nesse estado diferenciado, um estado vibratório diferente do que ele estava antes, os espíritos amigos, aqueles espíritos que o assistem, ainda que de longe, porque antes não era possível chegar até eles, esses espíritos encontram a condição favorável para começar a intuir neles ideias de renovação, ideias de, será que é isso mesmo? Será que isso é o certo? Será que não é melhor mudar? Escolher outros caminhos? E quando o espírito começa a sentir essas intuições, essas vibrações, ele começa cada vez mais a clarear a sua percepção espiritual, ampliar sua percepção espiritual, percebendo já outros seres celestiais que tentam auxiliá-lo. Aí são os espíritos amigos que chegam e vão pouco a pouco esclarecendo, fornecendo-lhe um bem-estar através do passe magnético, através da própria presença, através das orações que agora chegam até ele, vão oferecendo um bem-estar tão grande que o espírito se deixa levar por aquilo, e ali tem início a renovação do espírito, em abandonar os hábitos antigos e iniciar sua mudança espiritual, sua mudança interior. Né? Mas isso, gente, não acontece só no plano espiritual. Eu já vou responder as perguntas aqui. Não acontece só no plano espiritual, acontece na Terra também. Acontece na Terra. Isso é muito importante. Bom, os vícios, os vícios, quando encarnados, álcool, drogas são para o espírito como um suicídio. Acabou entrando no chat, eu tinha fechado o chat, mas dessa vez eu esqueci de fechar, mas tudo bem. Então, alguém está perguntando se os vícios, quando estamos encarnados, o álcool, as drogas, são para o espírito como um suicídio. Sim, é um suicídio, às vezes, inconsciente, não é? Porque às vezes a pessoa faz não com o intuito de se suicidar, mas a se suicidar não existe, né? De cometer suicídio, né? Não com o intuito de cometer suicídio, mas de obter prazer. Só que com esses hábitos ele está minando o seu corpo, está
destruindo suas energias vitais. E isso constitui um suicídio. Lembramos da história de André Luiz mais uma vez, né? Quando ele estava naquela situação de passagem pelo umbral, de readaptação no umbral, ele foi acusado pelos espíritos que estavam junto com ele, ou ali perto dele, de suicida. E ele se ficou surpreso. Como suicida? Eu não me suicidei. Mas daí ele foi explicado, pouco a pouco ele foi entendendo que todas as suas viciações constituíram para ele um suicídio, né? Então é realmente um suicídio, sim. Toda vez que fazemos algo que prejudica o nosso corpo físico, nós estamos cometendo ou entrando por um suicídio, suicídio inconsciente, né? Mas como nós já sabemos que isso é suicídio, então não é inconsciente não, já é consciente mesmo, né? Muito bem. Então vamos lá. Não há... Como é que está nosso tempo aqui? Ainda temos tempo. E aí, André Luiz pergunta, e os filhos, né? E ele responde, Jorge e Ernesto, que são os filhos dele, hipnotizados pela riqueza material, para mim fizeram-se inabordáveis, quer dizer, inacessíveis para ele. Mentalmente não me registram a lembrança. Intentando captar-lhes cooperação e simpatia, o padrasto chegou a insinuar que não seriam meus filhos, e sim dele próprio, por meio da união com minha esposa, ao tempo de minha experiência terrestre, o que Nedina, infelizmente, não desmentiu. Então veja, a situação ficou meio estranha, né? Ficou bastante estranha. O companheiro esboçou um sorriso amarelo e considerou, imagine, na carne o medo é comum à frente de desencarnados, e em meu caso fui eu quem se afastou do ambiente doméstico sob sensações de insopitável horror. Ainda assim, a bondade de Deus não me arrojou à solidão, tratando-se de da ternura familiar. Então, os filhos dele estavam inabordáveis para ele, ele não conseguia chegar junto a eles. Eles eram, vamos dizer assim, eles não sentiam a sua presença. Então, difícil, hein? Bom, continuando, né? Agora vamos a outra situação. Então, ele diz aqui, né? Na verdade, ele, Pedro Neves, é que se afastou do ambiente doméstico, porque ali ele só tinha coisas terríveis. Então, por que ele ia ficar ali, né? Ele diz assim, ainda assim a bondade de Deus não me arrojou à solidão, tratando-se da ternura familiar. Tenho uma filha de quem jamais me separei pelos laços do espírito, Beatriz, de quem jamais me separei pelos laços do espírito, que deixei na flor da meninice, suportou pacientemente as afrontas e conservou-se fiel ao meu nome. Somos, assim, duas almas na mesma faixa de entendimento. Quer dizer, Beatriz, a sua filha, estava na mesma faixa vibratória dele. Pedro enxugou os olhos e acrescentou. Então é a família espiritual que a gente fala, né? Nós temos a família consanguínea, mas temos a família espiritual. Nem sempre reencarnamos juntos, às vezes um é, outro não é, mas não importa quem são, o importante é vivemos bem todos. Pedro enxugou os olhos e acrescentou, agora com quase meio século de existência entre os homens, né, quase 50 anos entre os homens, ela, né, Beatriz, presa embora no carinho que consagra ao esposo e ao filho único, tem um filho, prepara-se Beatriz para o regresso. Minha filha vem atravessando os derradeiros dias terrenos com o corpo torturado pelo câncer. Então ela já estava de retorno para o plano espiritual. Então, com quase 50 anos, né, conforme ele diz ali. Vejam a situação de Pedro Neves, né? Ele estava desesperado no plano espiritual devido à situação da esposa e da esposa e dos dois filhos, e também da filha, né? Da filha
Beatriz, que estava retornando, né, doente, estava retornando já ao plano espiritual. Mas aí André se pergunta, mas atormenta-se você por isso? A ideia do reencontro pacífico não será antes motivo para alegrar-se? Quer dizer, sua filha vai voltar ao plano espiritual, não é motivo para você ficar feliz, né? Perguntou André Luiz para ele. Aí ele diz assim, e os problemas, meu amigo? Os problemas do grupo consanguíneo. Por muitos anos estive à margem de todas as tricas do navio familiar. Fizera-me ao oceano largo da vida. Agora, por amor à filha inesquecível, sou compelido a topar com o espírito de caridade, a reflexão e o descaramento. Estou inapto, desambientado. Desde que me postei à cabeceira da doente querida, vejo-me na condição de aluno debilitado pela expectativa de erros constantes. Então vejam como é que está tudo certinho ali no grupo, né? Vejam bem, desde que ele voltou para o plano espiritual, ele falou assim, estive à margem de todas as tricas do navio familiar, quer dizer, ele se isolou, ele não sabia nada, nem queria saber dos problemas familiares. Mas, agora, né, por amor à filha, Beatriz, que estava prestes a desencarnar, ele voltou, ele foi compelido a voltar e encarar tudo o que estava acontecendo. E se sentiu desambientado, impossibilitado de ajudar. Daí o seu desespero do início. Né? E desde que me postei à cabeceira da doente, vejo-me na condição de aluno debilitado, pela expectativa de erros constantes. Quer dizer, ele estava com medo de errar também, né? Porque vendo aquelas barbaridades no celular, ele falou, eu tenho medo de falhar na minha vigilância e cometer algum erro, porque os espíritos podem errar também. Sentimento de ódio do espírito é algo que é um erro do espírito também, né? Então ele ficou com medo. Dispunham-se Neves a prosseguir, mas o urgente chamado de serviço nos impeliu à separação. E conquanto diligenciando acalmá-lo, despedi-me sob o compromisso de emanar-me a ele nas tarefas de assistência à enferma de modo mais intenso a partir do dia seguinte. Então ele ia continuar a história, mas vejam que isso aqui é interessante também. Mas o urgente chamado de serviço nos impeliu à separação. Quer dizer, eles estavam conversando num banco de jardim, né, trocando essas confidências, trocando não. Pedro Neves contando a sua história, mas o urgente chamado de serviço nos impediu a separação. Eles têm o que fazer no plano espiritual, não é só ficar contando história, não, do que aconteceu lá, não, tem que trabalhar. Foi um chamado a serviço, alguma coisa eles tinham que fazer, e que não importa o que, né? Então, Pedro Neves atendia o Ministério do Auxílio, André Luiz também tinha seus trabalhos no nosso lar. Então, André Luiz se despediu e falou, não, eu vou te ajudar, né, na tarefa de assistência a Beatriz, a sua filha, né, a partir do dia seguinte. Dia seguinte. Então tem dias, tem noites lá também, como nós vimos no estudo sobre as colônias espirituais, né? Temos alguma pergunta aqui, alguma sugestão? Não, né? A internet está ok por enquanto? Tudo legal. Tudo certinho? Tudo Bom, certinho. Quem tiver com algum corte, às vezes o corte é local, então esse estudo fica gravado, né, no YouTube, vocês vão encontrar na íntegra no nosso canal no YouTube. Aliás, fica aí a dica, né? Inscrevam-se no nosso canal, né? Peçam mais pessoas para se inscreverem no nosso canal no YouTube. Vocês vão encontrar logo abaixo aí inscrever-se, né? Vocês podem clicar aí e toquem no ícone notificação para receber as notificações, porque toda vez que tiver uma nova palestra, porque às vezes alguém esquece, vocês serão avisados que tem uma nova palestra ao vivo.
Por exemplo, nós temos palestras na sexta-feira agora, né? Na terça-feira temos palestra, sexta-feira às 19h15 ao vivo, temos na segunda-feira às 13h15 ao vivo, e às vezes a gente esquece, né? E você se inscrevendo, vocês têm um e-mail, né, que está atrelado a essa conta no YouTube, que todos têm que ter uma conta no YouTube, né, para fazer essa inscrição, e estando logados, vocês vão receber um e-mail notificando, olha, vai começar a palestra ao vivo, tal, da Casa do Caminho. Tá? E quanto mais inscrições nós tivermos, mais divulgação a doutrina espírita consegue, né? E conseguimos mais divulgação, e também a Casa do Caminho, né? E também tem, o Leandro está lembrando aqui, temos a página no Facebook também, né? Essa página no Facebook, essas palestras nós postamos depois o link no Facebook. E as pessoas que acessam o Facebook podem por ali já acessar o canal no YouTube, né? E podem também curtir nossa página no Facebook, né? E é muito importante isso para a divulgação da Casa do Caminho, não é? Também nós temos tanto curtir a página da Casa do Caminho, como compartilhar também aquilo que vocês gostarem, lógico, né? Da página da Casa do Caminho. Nós estamos vendo algumas possibilidades de fazer a transmissão simultânea no YouTube e no Facebook. Por enquanto essa plataforma não permite nos dois, mas quem sabe futuramente nós estaremos com outra, né? Vamos devagar, né? Vamos devagar. Então, esse é o capítulo 1º que nós já vimos aqui. Capítulo 1º. O capítulo 2º, né, vai contar mais propriamente a história da Beatriz, da dona Beatriz, que ele fala aqui, que é a filha de Pedro Neves, né? Que vamos lembrar, ela tem dois filhos, né? Tem 2 filhos. Aliás, que Pedro Neves, né, tem 2 filhos e uma filha, né? E a Beatriz, dona Beatriz, é a filha de Pedro Neves, que tem maior afinidade com ele. É bom que nós irmos lembrando tudo isso, né? Vou ler mais um trechinho aqui do capítulo 2º e depois nós continuaremos com algo mais. Vocês estão com saudade da Casa do Caminho? Olha, eu estou com saudade, hein? Quem que não está com saudade da casa, né? Então, para matar a saudade aqui, quem sabe alguém aqui queira rever nossa fachada, né? Olha aí, nossa casa, puxa vida. Mas o importante não é a parte física, né? É essa vibração que nos mantém unidos, né? Isso é muito importante, nós sempre guardarmos, né, essas imagens, mas o importante maior é a vibração que todos nós sentimos unidos, né? E se Deus abençoar, tudo fique bem, nós logo estaremos lá, né? Logo estaremos na nossa casa. Bom, então, capítulo 2º. Repousava Dona Beatriz no leito bem posto, patenteando enorme cansaço. A doença, de certo, consumia-lhe a forma física desde muito, porquanto aos 47 anos mostrava o rosto singularmente engelhado e o corpo leve. Refletia em si mesmada, tristonha, fácil de se lhe ver a preocupação ante a crise iminente. Ideias a lhe fluírem, vivas e nobres, indicavam que se habituara à certeza da desencarnação próxima. Notava-se-lhe fixada no pensamento a convicção do viajante que atingira o término de espinhosa trilha, da qual por fim lhe competia sair. Já tinha consciência do desencarne próximo, né? Conquanto tranquila, inquietava-se pelos vínculos que aprendiam no mundo. Apesar disso, visualizava as portas do além, plasmando formosos quadros íntimos, como quem sonha à luz da vigília, e recordava Neves,
o pai que perdera na infância, qual se visse prestes a recuperá-lo em definitivo, tal a extensão do amor que os alcochetava um ao outro. Então aqui, gente, nós estamos já terminando o nosso tempo. Nós vamos parar nesse ponto aqui, onde o próximo parágrafo é observávamos, né? Porém sem dificuldade. E continuaremos na semana que vem, porque hoje avançamos o quê? Avançamos um pouquinho, né? Metade do capítulo 2. Mas vamos entrar aqui nesse capítulo 2 em considerações muito importantes, né? São conceitos muito importantes da vida no plano espiritual e conceitos também da doutrina espírita. Por isso eu falo, né? Perguntem, se não é pelo grupo Voluntários, Formiguinhas, podem perguntar por e-mail, né? Nós temos o e-mail da Casa do Caminho, secc@casadocaminho.com, né? Então, fiquem à vontade. E não é para... Tem mais alguma mensagem? Coloca no voluntário, né? E não é para a gente... Para nós dizermos que vamos ter a resposta aqui agora. Às vezes não temos que pesquisar e não temos vergonha nenhuma de falar. Estamos aprendendo juntos, né? Temos uma outra pergunta aqui do Sérgio Macacari. Ficou mais uma vez claro que os espíritos dispostos a nos auxiliar não invadem nosso livre-arbítrio. Nesse caso, só resta esperar o amadurecimento pessoal. Interessante, porque nunca os espíritos interferem, não é uma pergunta, é uma contribuição do Sérgio. Muito bem colocada. Os espíritos nunca invadem nosso livre-arbítrio. Eles deixam que nossa vontade faz com que nós possamos mudar, né? Nós é que escolhemos para o bem ou para o mal, não é? Então o Marco disse que está travando a imagem. Eu não sei quanto ao resto do pessoal. Para não travar aqui, vamos colocando a casa de novo, né? Olha a Casa do Caminho, gente, olha aí, a fachada aqui, de novo, olha lá, não vai travar não, bota aqui. Nós vamos então para o final. Eu vou pedir para a Ninha fazer o final para nós, né? E nós lembramos a vocês, para que nós possamos sair dessa situação que estamos, com essa pandemia, o melhor que temos a fazer é seguir aqueles que nos orientam, né? Os médicos, aqueles que estão à linha de frente. Então amanhã nós vamos, aqui no estado de São Paulo, pelo menos, vamos iniciar uma campanha muito séria da máscara, né? Então vamos usar máscara todas as vezes que sairmos à rua. Precisa sair de casa, usar máscara, né? Travando em todo lugar. Está travando em todo lugar. Puxa vida, que pena, hein? Mas então vamos já partir para a prece da Ninha. Mas usar máscara, hein, gente? Usa máscara, hein? Quer que eu fale de máscara? Não, você não precisa falar de máscara. Ela vai vir aqui e vai fazer... Eu vou ficar ao lado dela, mas ela vai fazer a vibração final para a gente. Fiquem com Deus. Deus os abençoe. Obrigado por nos ouvir. E vamos confiar no nosso Pai. Que o Pai nunca desampara seus filhos. Boa noite a todos. Oi pessoal, boa noite. Vamos então continuar nesse ritmo que estamos, com nossos pensamentos elevados, manter assim essa paz dentro da gente e fazer a nossa prece, tá? Deus nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por todas as bênçãos que nos são concedidas, por essa hora de estudo, Pai, orientada pelos nossos amigos espirituais, esses amigos queridos da nossa Casa do Caminho. Que esse estudo, que foi falado com tanto amor,
que foi nos direcionado e nos proporcionou um estado de paz, permaneça em nossos corações e que nós possamos assim assimilarmos todos os ensinamentos e que nós possamos fazer dele, Senhor, a nossa rotina de vida para um dia melhor. Pai do céu, que sua misericórdia abrace a todos os nossos filhos, nós todos que estamos aqui encarnados, buscando viver com consciência e fé, principalmente nessa fase de provas que estamos passando. Mas também sabemos que é uma fase de reflexão dos valores de nossa existência. Senhor, para aqueles que ainda não conseguem compreender o quão salutar é deixar-se tocar por ti, que chegue também até eles, como uma brisa leve e suave, o seu chamado de amor. Pai, somos gratos por tudo que nos dá. E a nossa gratidão, Senhor, é estudar, é aprender, é trabalhar e, acima de tudo, servir em seu santo nome. Abençoe, Pai, a todos nós, os seus pequeninos filhos, para que o descanso de nosso corpo físico nessa noite nos propicie a oportunidade de encontrarmos os nossos queridos amigos espirituais. E assim que nós possamos descortinar um pouquinho mais da luz de seus ensinamentos para o novo amanhecer. Que seja amanhã um novo dia de sol, porque sabemos que perante o amor do Senhor não existe escuridão. Noite de paz a todos nós, que assim seja.